Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, disse Jesus, está em Lucas capítulo 16, versículo 9. Se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provêm da bondade divina, e de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Não nos cabe particularizar, e sim deduzir, que as concepções do direito humano se originaram da influência divina, porque quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa valorosa evolução individual do egoísmo feroz para o amor universalista, da iniquidade para a justiça real. Bastará recordar, nesse sentido, que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores que, no momento do ajuste, não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera para que, através dela, encontremos o caminho da reabilitação. O Mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem através da subida áspera da redenção. Se não nos temos hoje determinadas ligações com a riqueza da injustiça, tivemos-las ontem, e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Então, agradecemos a Deus Pai a permissão de aqui estarmos para mais um estudo dessa tarde de hoje, que nos auxilie e nos ilumine na nossa caminhada em busca ao alto. Que assim seja, que Deus ilumine o nosso irmão Éder. Obrigada. Boa tarde. Que a paz do Cristo possa estar junto a todos nós. E que nesse encontro, amigo, a gente tenha a oportunidade de estudar, se eu posso dizer que é um estudo, eu digo mais uma reflexão. A fé na vida futura é o que nos traz aqui. Porque dentro do contexto que a reencarnação nos oferece, o único dogma que existe na doutrina espírita é da reencarnação. Porque cientificamente ele não pode ser comprovado, mas nós afirmamos que ele existe porque acreditamos. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, diante da fé na vida futura, quando Jesus foi levado a Pilatos, e Pilatos interpela o Cristo, ele dá a entender, ele não diz claramente, porque Pilatos não teria o alcance de entendimento, de que a vida que ele se referia não era aquela. O reino que ele se referia não era o reino da terra. No item 2, que trata sobre a vida futura, capítulo 2, item 2, se eu não me engano, nós vamos ter exatamente a questão central. Nós estamos reunidos aqui por uma razão principal. Nós desejamos nos capacitar dentro das nossas possibilidades e preparar a nossa vida para a próxima encarnação. De que forma?
procurando entender o que podemos fazer para nos melhorarmos enquanto espíritos imortais. Não é uma tarefa de hoje para amanhã. Eu sei que é uma tarefa de décadas. Às vezes essa empreitada, ela envolve toda a nossa encarnação. Eu encarnei, tive a fase infantil, passei pela adolescência, cheguei ao estágio de estudar, ir para a faculdade, comecei a trabalhar, a vida fluiu. Eu não me dei conta do motivo pelo qual eu reencarnei. Só com o passar do tempo é que eu vou perceber meus medos, meus paradigmas, toda a cultura atávica que eu trago. Por que eu estou dizendo isso? Porque, mesmo sem conversar com uma outra pessoa, nós trazemos no nosso mundo íntimo crenças, certezas que nós não sabemos de onde vêm. Elas estão relacionadas ao atavismo de vidas passadas. Ou seja, eu reencarnei trazendo na minha bagagem reencarnatória uma série de qualidades, mas também uma quantidade imensa de imperfeições para serem acertadas. Nesse combo, nós temos uma quantidade de medos, receios ligados à nossa crença de que como vai ser a vida após a morte do corpo físico. Eu estava assistindo uma palestra e vendo exatamente o cerne dessa questão. Se nós estamos tentando nos melhorarmos, estamos tentando aprender, a gente não pode ter medo do futuro, a gente não pode ter medo da morte. Eu costumo dizer que eu tenho uma certa, digamos assim, dificuldade no corredor que separa a condição de encarnado para a condição de desencarnado. Mas a morte em si não. Por quê? Porque o contexto que nos envolverá um dia, que vai nos levar a desencarnar, é isso que eu tenho um receio. Mas a morte propriamente, dizem os espíritos que é mais fácil morrer do que renascer. Ninguém chora por ter desencarnado, chora pelas coisas que deixou para trás. Mas a criança, ela chora, porque ela sabe os desafios que ela vai ter que enfrentar. Então, diante disso, a crença na vida futura, ela nos leva a uma reflexão. Bom, medo da morte, eu não posso temer alguma coisa que eu não sei o que é. Se eu acredito em reencarnação, eu já nasci, já morri várias vezes. Então, eu não posso ter medo disso. Medo de algo que eu já fiz, eu não me lembro, mas eu já fiz. Então, provavelmente, nós vamos ter um déjà vu, aonde nós vamos renascer no plano espiritual. Segundo dizem os espíritos, nós, toda noite, em desdobramento, na hora do sono, nós vivenciamos o fenômeno da morte física, quando nos afastamos do corpo físico. E esse afastamento é muito grande, a ponto de nos distanciarmos da matéria e termos a expansão da nossa consciência plena e a compreensão do mundo espiritual. Então isso não é o grande problema. A grande questão é nós tentarmos entender o que representa todo esse conjunto de informações no contexto que a gente está. Todos poderiam até me perguntar, mas como assim? Eu reencarno, eu vivencio a casa espírita e todo o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece.
estamos aqui falando na ideia do desencarne. Não existe morte, existe desencarne. Então, por que nós passamos por toda essa trajetória? Para ganhar aprendizagem. Ninguém sabe tudo. Nós não somos melhores do que os outros. Nós estamos aqui aprendendo. Mas existe um cerne. O cerne da questão reencarnatória. É esse cerne que nos traz aqui, que nos leva a falar da vida futura, do medo da morte. O cerne é nós quebrarmos todo um paradigma de uma verdade ou de crenças que em vidas passadas nós internalizamos com tamanha força que passou a fazer parte das nossas verdades. Vou citar um exemplo sem nenhuma crítica pejorativa. Se numa encarnação distante eu fosse, e devo ter sido, um católico extremamente seguidor de todas as obrigações e acreditasse tal qual se encontra no dia do juízo final, eu poderia perfeitamente viver uma dificuldade muito grande, porque dentro da minha cultura mental, eu não acreditaria em reencarnação e talvez ainda estivesse no plano espiritual, vagando ou dormindo, esperando o dia que os anjos tocariam as trombetas e os mortos se levantariam. Isso é o que nós podemos chamar de uma cultura atávica, sim. Por quê? Porque nós trazemos isso de forma inconsciente. Os valores que nós recebemos dos nossos pais, nossas mães, nossos avós, nossa família, essa cultura, ela nos ajuda, mas é tipo um iceberg. Existe uma parte que fica acima da água, que é essa que a gente recebe dos nossos familiares, mas a parte que fica oculta embaixo d'água é que a gente traz de outra encarnação. E se nós fizermos uma análise de consciência bastante profunda, a gente vai observar que nós temos preconceitos que não nos foram ensinados. E a gente se pergunta, aonde que eu aprendi isso? Nós temos cismas, manias, arrastamentos, que às vezes eu fico procurando na atual encarnação qual foi a situação que pode ter me ensinado determinada coisa. O que eu descubro, uma situação que deflagrou, mas não uma situação que me ensinou a ponto de se estruturar no meu mundo interior. Então, dessa forma, são os paradigmas, as verdades que nós trazemos e que nós achamos que é o certo. Mas por quê? Não, isso faz parte do meu universo. Só para os amigos terem uma ideia, como isso é uma coisa forte na nossa vida. No século XVI, quando dois pensadores italianos, um deles condenado à morte e o outro foi preso e condenado à prisão domiciliar, um deles foi Giordano Bruno, que foi condenado à morte, e Galileu Galilei foi condenado à prisão domiciliar, porque eles, estudando, pesquisando e fazendo cálculos matemáticos, descobriram que a Terra não ficava no centro do universo. A Terra era um planeta que girava em torno de um astro. As estrelas eram astros.
que poderiam ter planetas que giravam em suas órbitas. Então, com isso, você olhando para uma estrela poderia estar vendo um sistema. Quando Galileu disse isso, reafirmando as teorias de Giordano Bruno, eles foram contra a igreja, foram contra a cristandade, que apoiava as teorias de Ptolomeu desde o início da cristandade, sob a ideia de que a Terra era o centro do universo. E aí, o próprio Giordano Bruno disse: se o universo é infinito, ele não pode ter centro. E quando nós vamos juntando as peças do quebra-cabeça, as coisas começam a fazer sentido. Por quê? Porém, houve uma contestação. Essa contestação, ela veio por parte da religião, veio por parte do Estado, porque no momento que aquelas verdades se tornassem públicas, todo conhecimento, tudo que era considerado como verdade absoluta, iria desmoronar. Então, quando nós, na nossa vida, paramos para refletir e nos damos conta que aquilo que nós acreditávamos não é verdade, é como se algo desmorona no nosso mundo interior. É o paradigma nosso que ele vai desmoronar. E você para e pensa: meu Deus, não existe morte. A vida vai continuar após a morte do corpo físico. Eu terei outra chance para poder reparar as faltas que eu cometi. Porque se existisse apenas uma existência corpórea, essa seria a única chance, eu já estaria condenado ao inferno. Porque eu não teria tempo hábil de reparar nessa mesma vida os males que nessa vida eu cometi. Então, eu vou romper um looping, uma espiral de forma de pensamento que leva você, parece até uma rosca sem fim, aonde você continua fazendo a manutenção daquela ideia. Quando você quebra aquilo, você para e pensa: eu posso estudar, eu posso me melhorar. Nessa encarnação eu não vou corrigir todas as faltas que eu cometi na atual vida e nas vidas anteriores, mas com o conhecimento que eu obtenho, eu posso perfeitamente não errar mais como eu vim errando, porque é quase impossível afirmarmos que nós vamos deixar de recair nos mesmos erros. O que a gente consegue, sim, é se comprometer a errar menos. Então, errando menos, eu terei chance de, quem sabe, numa futura encarnação, reparar as faltas que eu cometi em vidas passadas. É tipo contabilidade. Eu vou diminuir meus gastos, eu vou gastar menos. E gastando menos, vai sobrar dinheiro. E à medida que vai sobrando dinheiro, eu vou pagando as contas, os boletos, as promissórias. E com isso eu vou acertando o balanço da vida. Essa visão, ela muda completamente o contexto da vida de uma pessoa. Principalmente quando a pessoa está vivenciando um momento muito particular da sua vida, em que a baixa estima ela é muito presente, porque a pessoa se sente uma fracassada, a pessoa sente que passou a vida inteira, ela não fez nada. Às vezes eu reencontro colegas da época da faculdade, isso é até um testemunho, e vejo que meus colegas da época da faculdade, cada um está fazendo uma coisa diferente. E às vezes eu fico pensando: poxa vida, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, parece que eu nunca fiz nada.
algo eu fiz diferente deles. Porém, a gente às vezes precisa ver o que de bom fizemos, o que de bom ainda poderemos fazer. Tivemos uma oportunidade de receber uma visita na casa espírita que eu frequento há muitos anos, aonde o grupo da evangelização foi conversar com essa visita. Era um médium vindo de São Paulo e ele parou para ouvir o grupo da evangelização e elas reclamaram, dizendo o seguinte, que elas atendiam muito poucas crianças. Nós gostaríamos de poder atender mais, existe espaço físico para atender até o triplo, mas a gente atende um grupo muito pequeno. E ele disse uma coisa que é uma grande verdade. Vocês atendem poucos, mas atendem há quantos anos? Há quantos anos que vocês atendem uma média dessas crianças? Se você for somando, ao longo dos anos, vocês atenderam muitas. Quantidade não é qualidade. Então isso me leva a crer que é preferível a casa espírita, o trabalhador, trabalhar pouco, certo e bem. Ou a casa espírita atender um grupo certo de assistidos com uma certa frequência. Porque fazer a manutenção do compromisso para que essas pessoas possam ser ajudadas e que cada trabalhador da casa possa dar a sua cota de ajuda aos necessitados e à instituição. Isso tudo faz com que a gente repense a nossa caminhada nessa trajetória. Por quê? Porque quando o homem se preocupa demais com o futuro, ele às vezes pode se perder no presente. Eu não vou conseguir fazer, não vai dar tempo. Façam o que estiver ao seu alcance. Nós devemos fazer o que está ao nosso alcance, tendo a consciência plena que estamos fazendo o que é possível ser feito. Hoje eu penso assim, talvez há 10 ou 15 anos atrás eu pensava de forma diferente. Mas se nesse intervalo de tempo, nessa trajetória, nós estamos caminhando, estamos evoluindo, estamos nos melhorando, aquele grupo que lá atrás pensava de uma forma diferente, hoje já pensa completamente diferente. E o que importa é o que nós estamos fazendo hoje. Por acaso eu vi ali um DVD, Francisco, e falei até com ela que eu gostaria de pegar emprestado, porque aí nós temos um exemplo perfeito, Paulo de Tarso e Francisco de Assis. Indivíduos que começaram a vida de um jeito, chegaram em determinado momento, aconteceu algo que o indivíduo mudou a trajetória da sua vida. Na verdade, essa mudança de trajetória está relacionada ao rompimento desse looping de questões que nós fazemos a manutenção. O que é importante? Qual é o padrão da felicidade? É ter ou é ser? Enquanto nós estamos fazendo a manutenção dos padrões de valores do mundo material, como se a felicidade representasse ter, vai ser difícil. Mas quando nós começamos a perceber que o mais importante não é ter, é ser, o quadro muda. Porque o conhecimento, ele se torna um tesouro. Porque você se sente mais leve à medida que você vai dominando um conhecimento que vai te abrindo portas de reflexão diante da vida. Eu preciso trabalhar, mas eu não preciso me matar de trabalhar. Eu preciso auxiliar, ajudar meu filho a construir a vida dele. Mas eu não posso ser responsável
eternamente por essa situação. Com isso, nós vamos encontrando uma linha divisória entre o homem velho e o homem que nós desejamos nos tornar. É quando nós rompermos esse looping. E ao romper isso, nós vamos entender a mensagem do Cristo. Eu não posso viver como essa fosse a única existência física. Se existem outras encarnações, existem coisas que eu poderia até me dar o direito de dizer: nessa encarnação eu não vou aprender a tocar um instrumento musical, porque eu não tenho vocação. Então isso pode ficar para uma próxima encarnação. E há momentos que a gente precisa parar e pensar, fazer um balanço. O que ainda é possível se fazer de maneira lógica, racional, espiritual, por cada um que aqui se encontra no final de anos de vida que lhe resta na condição de encarnados? O que eu posso fazer? Vou continuar fazendo estudos para a casa espírita, que me convidar? Vou na casa espírita que eu frequento trabalhar na administração, fazer parte da diretoria, ajudar na parte. Vou colaborar organizando excursões para levar pessoas para visitar casas espíritas ou grupos de atendimento a pessoas necessitadas, como o Grupo Haiti ou Ação Cristã Vicente Moretti. Exemplos. E nós vamos dessa maneira tentando mudar um pouco essa nossa maneira de enxergar o futuro. O futuro a Deus pertence, e se nós soubermos trabalhar de maneira consciente, podemos ter uma moratória. E de repente, na programação espiritual, a gente viria a desencarnar com 85 anos e vai desencarnar com 93 ou 94. Vamos ganhar uns anos a mais para conseguirmos fazer um pouco mais, não apenas por nós mesmos, mas também pelos outros. Vejam, isso pode parecer banal, parece banal, mas quando o indivíduo frequenta a casa espírita, estuda e começa a perceber o motivo principal da sua dor, qual é? A dor é porque eu não tive a família que eu gostaria, eu não tive a profissão que eu gostaria, eu não tive, eu não tenho os amigos que eu gostaria de ter nessa encarnação. E com isso, se nós tivermos humildade suficiente, porque para fazer jus a isso tem que haver uma dose de humildade, de conseguirmos fazer por onde merecer, numa outra encarnação, nós podemos ter aquilo que na atual encarnação nós não temos. Foram exatamente essas as promessas do Cristo a todos aqueles que chegavam até Ele em sofrimento. Quando Ele prometia uma nova vida, quando Ele prometia uma nova oportunidade, que o indivíduo retornaria, resgataria as coisas que ele gostaria de ter feito e não fez. Mas algumas pessoas mais materialistas, mais apegadas ao momento, elas pensam o seguinte: mas eu queria isso para hoje. Hoje faz parte do processo de prova ou de expiação. Quem nasce nesse planeta só vem com duas missões. Raríssimas as exceções dos missionários. Ou o indivíduo reencarna numa prova ou numa expiação. Raríssimos, como Chico Xavier, são missionários. Mas mesmo sendo missionário, Chico Xavier trazia também uma prova. Todos devem se lembrar que Chico tinha um problema no olho direito, se eu não me engano.
A gente olhava para o Chico, quando mais velho, ele tinha um problema sério no olho direito, que a medicina da época não ajudou. E segundo o Emmanuel contou, que aquilo ali foi reflexo de uma atitude que o próprio Chico fez em vidas passadas. O Chico tirou a visão de uma pessoa e o Chico pediu para passar por isso. Então, agora a gente pensa assim, pô, mas o Chico é o Chico. Se nós temos essa consciência, mas fulano tem, não existe felicidade perfeita. As pessoas aprendem a lidar com as suas dificuldades, aprendem a ter jogo de cintura para conviver com a família heterogênea. Agora, as uniões simpáticas e felizes não chegam a 5% da humanidade. 95% são uniões provacionais, onde as pessoas estão reunidas para reparar faltas cometidas. Mas para tirar o peso da sombra, da ideia, da cobrança, do pagamento da dívida, a gente começa a estudar e começa a ressignificar tudo isso. Eu devo, não nego. Como é que eu vou pagar? Não sei. Sou sincero, não sei. Como é que eu vou pagar a todos aqueles a quem eu prejudiquei? Alguns eu prejudiquei de forma consciente, outros eu prejudiquei de forma inconsciente. O próprio Paulo de Tarso disse isso: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não desejo, esse eu faço. Então, eu fiz coisas que não deveria. E como é que eu vou corrigir isso? Eu tenho que ter um nível de consciência muito grande para perceber que eu não devo fazer aquilo que ela faz. Por quê? A história dela é diferente da minha. E essa percepção a gente só consegue alcançar quando a gente rompe esse looping, digamos assim, romântico do que representa a reencarnação. A reencarnação é uma oportunidade de reparação às faltas cometidas de vidas passadas, mas ela é também a possibilidade de nós darmos uma quebrada na nossa caminhada e nessa quebrada a gente perceber que existem comportamentos repetitivos que nós trazemos desde o momento que nascemos e que precisamos nos modificar. Todos temos, cada um num grau diferente, cada um tem sua mania, tem o seu jeito de ser, tem seus pensamentos. Quem não peca por atos, peca por pensamentos. Então, isso faz com que o indivíduo comece a rever sua conduta. E essa revisão de conduta, ela é demorada. E eu preciso acreditar na vida futura. Como ela vai ser, eu não sei. Eu só sei que eu posso fazer alguma coisa positiva para que a espiritualidade possa interceder a meu favor, de maneira que o nível de dificuldades que eu venha a ter na futura encarnação seja alguma coisa suportável. Porque às vezes a gente tem a sensação que a gente não vai dar conta do recado. Isso é reflexo também do que? Das nossas crenças. Porque através da prece, da oração, da dedicação em prol do bem, a gente vê que nós estamos numa situação até privilegiada, comparado a muitas pessoas que não têm o que comer. Como foi dado as estatísticas que 30% da nossa população, 30% da população brasileira, né, que deve girar em torno de 60 milhões, tem problemas porque vive abaixo da linha da pobreza. Muitos não têm o que comer,
amanhã. Come hoje, amanhã é outro dia. Nós sabemos disso e sabemos que tudo que é feito é até pouco. Mas, da mesma forma que nós estamos aqui parando para refletir sobre a nossa realidade reencarnatória, eles não têm essa chance, mas eles têm que dar um testemunho. E nós também vamos ter que dar um testemunho de boa vontade para podermos superar as nossas mazelas. E não é uma coisa que você faz esporadicamente, como se fosse uma obrigação. Não é. Não é. Tanto é que Paulo de Tarso fala isso. Existe a fé sem obras. Enquanto uns demonstram a fé sem obras, nós temos que demonstrar a fé com obras. Ou seja, eu tenho que ter consciência que eu tenho que me modificar, mas eu também tenho que fazer alguma coisa por alguém que precisa tanto quanto eu ou mais. E eu preciso parar o que eu estou fazendo, eu preciso arrumar um tempo para poder me dedicar àqueles que precisam. A quantidade de pessoas que pedem dinheiro nas ruas é enorme. A quantidade de mulheres que colocam crianças para pedir dinheiro é grande. E às vezes a gente vê o semblante da criança, porque ela foi aparentemente treinada para fazer aquilo, um constrangimento em ela estar insistindo e pedindo a você uma coisa que ela, a mãe, obriga ela a fazer. E nós temos que ter a compaixão, que a palavra é essa, não tem outra, para com todos, porque todos nós estamos no mesmo barco evolutivo. Uns talvez com um pouco mais de esclarecimento, como diz Hermínio Miranda. A diferença entre aquele que tem um pouco mais de discernimento e aquele que não tem discernimento nenhum, ela não é tão grande quanto a gente imagina. Eu tive a oportunidade de ir ao Centro Espírita Leon Denis, lá em Bento Ribeiro, e o Altivo Panfiro, na época, estava encarnado, era o diretor doutrinário, um médium muito ostensivo que dava passividade ao Dr. Hermann. Ele me falou uma coisa: a diferença entre aqueles que chegam pela primeira vez e os médios frequentadores da casa é que os médios sabem alguma coisa que aquelas pessoas que estão chegando pela primeira vez não sabem, só porque em termos práticos o que vai diferenciar é a boa vontade nossa em querer fazer. Por isso que existe o trabalhador da última hora. Porque às vezes você tem um trabalhador antigo que ele não sai da sua zona de conforto. Às vezes um trabalhador recente, ele é muito mais dinâmico do que um trabalhador antigo. Eu vejo isso no centro espírita que eu frequento há tanto tempo. Os mais antigos estão às vezes engessados. Os mais novos são mais ágeis em trabalhar em prol do bem. Às vezes uma ideia que para o antigo não se encaixa, para o trabalhador novo ele não vê dificuldade nenhuma. Aí você fica pensando assim: puxa vida, antiguidade não é posto para a espiritualidade, porque a espiritualidade vai capacitar o indivíduo que se dispõe a ser útil. Não é que está na casa há 50 anos, 60. Ele pode estar ali há 50, 60 anos, mas fica limitado àquele contexto. Já tem pessoas que têm a mente mais aberta e podem ser mais receptivas, porque não colocam tantas resistências. Vou dar um exemplo aos amigos que nós tivemos chance de vivenciar. Vocês fazem um almoço fraterno. No almoço fraterno vão fazer aquilo que é mais prático, para convidar toda a comunidade da casa. E nem todo mundo come a mesma coisa. E com isso nós vamos ter que ter
um prato alternativo. Não é para os veganos, né? Se fosse assim, seria mais fácil, né? É um prato alternativo para pessoas que não comem determinadas coisas. E nós temos algumas pessoas que fazem questão de comer todos os pratos, até aquele que é o prato alternativo. Eu me lembro que quando nós fizemos um almoço, o combinado é que todas as mulheres levassem do grupo um pudim de leite condensado. Tinha que ser o mesmo pudim, a receita era a mesma. Então você tinha 4, 5 pudins iguais. Tinham pessoas que queriam fazer questão de cortar o pudim que ainda estava inteiro. Mas vem cá, esse aqui já está cortado. Não, mas eu quero daquele. São iguais. Se sobrar um inteiro, a gente rifa. Ah, não, tinha questão de fazer que cortar. Então isso faz com que vocês vejam como o ser humano, muitas das vezes, ele dificulta o processo. Dificulta por quê? Porque ele conhece superficialmente, ele não se aprofunda, ele não procura pensar. Eu entrei nessa instituição há 20 ou 30 anos, qual o objetivo que a espiritualidade me trouxe até aqui? Por que a espiritualidade apontou esse caminho? E hoje eu me encontro aqui com os amigos. Eu me lembro quando eu vim aqui pela primeira vez, porque quem vinha era o nosso presidente. E o presidente, eu não fazia parte na época. Eu descobria que o nosso presidente não pôde vir e me perguntou se eu poderia vir no lugar dele. Eu vim, me apresentei a Márcia, na casa antiga ali, né? E eu falei até para ela, Márcia, na época, se vocês desejarem, eu estou à disposição de vocês. Então a gente observa o seguinte, passando-se o tempo, se você não se dispõe a dar um passo, às vezes nós temos dificuldades de sair da onde nós nos encontramos. Nós precisamos ser resilientes. Por exemplo, quando eu cheguei aqui estava chovendo. Eu fiquei pensando, com esse tempo ruim, será que vai vir alguém? É uma coisa, até porque aqui não tem nenhuma marquise, né? Porque aqui não tem marquise. Então, eu vim, conheço muitos, falei assim, não, eu aproveito para rever o pessoal também, porque a gente é sempre uma oportunidade. No momento que nós somos convidados a fazer alguma coisa, é sempre uma oportunidade que nós estamos recebendo, não apenas de falar para os encarnados, como também para os desencarnados. Isso que a gente precisa pensar. E os desencarnados, por sua vez, eles nos acompanham para ver se a gente faz aquilo que a gente fala. Porque há momentos que esse processo de transformação, ele não é um processo de transformação que se dá de noite para amanhã. É uma coisa mais homeopática. Você vai ouvindo e vai, como Raul Seixas dizia, a gente é tipo uma metamorfose ambulante, né? À medida que a gente vai andando, a gente vai se transformando. Essa frase do Raul Seixas nunca foi tão contemporânea, porque o espírita, ele é tipo uma metamorfose ambulante. Alguns vão se modificando, tanto é que existe aquela frase famosa, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as suas más atitudes em relação à vida. Então, por quê? Porque o indivíduo, ele não vai deixar de ser quem ele sempre foi. Ele vai usar esse conhecimento para se tornar uma pessoa melhor. E usando esse conhecimento, ele vai fazer um esforço em deixar o homem velho para trás. Nesse momento, eu já encontrei a salvação? Não. Eu ainda estou subindo numa escadaria imensa, como da Igreja da Penha. Botei o pé talvez no primeiro degrau, e ainda tem aqueles degraus todos para subir. Mas eu já tenho, digamos assim, um manual
um vade-mecum, ou quem sabe um manual de instruções para que eu possa tocar minha vida. E como é que se chama esse manual de instruções? Evangelho segundo o Espiritismo, ou Livro dos Espíritos, porque a gente reencarnar sem o manual de instruções é complicado, até mesmo para saber lidar com os outros, né? Por isso que tem alguns pais que dizem que alguns filhos tinham que vir com o manual de instrução, porque sem o manual de instrução você às vezes não sabe como vai fazer, mas o Evangelho e o Livro dos Espíritos representam para todos nós. A gente de vez em quando tem que dar uma consultada lá para se lembrar que se nós não mudarmos, rompermos esse círculo vicioso de achar que fulano está fazendo de propósito, Beltrano agiu pelas costas, fulano fez porque fez contra mim. Se a gente não desarmar essas situações, a gente vai continuar marcando passos sem sair do lugar. E eu estou sendo sincero, porque eu observo que algumas pessoas, elas estão na doutrina, mas a doutrina não está dentro dela. Eu talvez seja um deles, porque a doutrina precisa não estar na bolsa, nem estar embaixo do braço, carregada no livro. Tem que estar dentro do coração. E para estar dentro do coração, eu tenho que fazer e ter atitudes no meu dia a dia, de forma anônima, no anonimato da vida, que correspondam àquilo que eu estou conversando com vocês. Atitudes que eu possa demonstrar para os desencarnados, a nuvem de testemunhas que Paulo de Tarso diz, que aquilo que eu digo, eu acredito e faço. Voltando para o Hermínio Miranda. Hermínio Miranda, ele tem um livro chamado Bate-papo, não é esse não. Daqui a pouco eu me lembro do livro, que nós estamos até estudando no grupo da desobsessão. E ele conversando diálogo com as sombras, lembrei. No diálogo com as sombras do Hermínio Miranda, aquilo ali parece que foi feito para todo médium. Eu consideraria leitura obrigatória, diálogo com as sombras, principalmente para aqueles que frequentam a casa espírita e têm a intenção de dar passe, trabalhar na desobsessão, porque ele parece que está conversando com você. E ele diz para você exatamente o que eu estou falando aqui. Mas para que isso aconteça, a ficha tem que cair. E a ficha vai cair, vai armar, como se dizia antigamente quando tinha os telefones. A ficha caiu, não, a ligação completada, dá um sinal para você ligar. Quando a gente percebe que nós estamos agindo de uma forma ultrapassada, que não faz mais sentido. Ou seja, nós temos que atualizar, fazermos uma atualização de ordem moral para determinadas coisas em relação à nossa vida. Fazendo uma brincadeira, para que os amigos entendam aonde que eu quero chegar, seria como se eu chegasse e dissesse para ela o seguinte: se você passar na padaria, compre para mim um drops, daquele drops do Cora. Você já ouviu falar em drops do Cora? Será que ela vai encontrar? Não sei. Ou pedir para passar na farmácia e comprar um sabão líquido que tinha, que minha tia gostava de sabão Aristolino. Você ouviu falar em sabão Aristolino? Não. Eu nunca usei, mas eu sei que meu pai gostava de uma coisa chamada brilhantina, que eu acho que ele existe. Coisas ultrapassadas para a época que nós estamos. Eu estou falando de objetos, mas existem emoções ultrapassadas, sentimentos ultrapassados, atitudes ultrapassadas.
Seria a mesma coisa que vocês colocaram o piso aqui de cerâmica. Vamos imaginar que, não, vocês vão botar cerâmica, é madeira. As meninas disseram. Já pararam para pensar? Numa época que não tinha nem ceradeira, tinha que ser esfregão. Aí você para pensar que, graças a Deus, a ceradeira foi aposentada, não é verdade? Você hoje passa um pano comigo, está novo, acabou. Se existe a evolução nesse lado, a ponto de o quadro de giz ir embora e vir um quadro de forma, que a gente usa essas canetinhas piloto, faz aquela poeirada. Eu dei aula vários anos com aquele giz, depois tinha que lavar as mãos, os dedos ficavam comigo do calmo. Evoluiu. Então eu também tenho que ter atitudes positivas. Eu tenho que tentar garimpar, mesmo que sejam nos livros da doutrina, informações que possam me auxiliar. Eu quero me tornar, apesar de todas as minhas dificuldades, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Embora alguns valores que eu ainda não me libertei deles, eles me ancorem ao passado. Isso é importante que a gente pense. Nós ainda possuímos valores de ordem moral ultrapassados que nos ancoram ao passado. E nós precisamos avançar. Mas para isso a gente precisa, às vezes, de ferramentas. E que ferramentas são essas? Ideias. Ideias que se encontram na codificação. Eu estive lendo esses dias o livro Obras Póstumas e fiquei de queixo caído, porque era um livro que eu tinha para consulta esporádica e acho que ele é de suma importância, visionário. É um livro visionário, tão visionário quanto os outros livros da obra. E a gente, por uma questão talvez, digamos, de praticidade, você deixa o Gênese e Obras Póstumas de lado e usa os outros 4, né? Os outros 4, a Gênese fica de lado, junto com Obras Póstumas, e você usa Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e o Céu e Inferno, exatamente. Com isso, você só usa esses 4. Quando a gente vai obtendo uma informação nova, você para e pensa assim, meu Deus, por que eu não tinha pensado nisso antes? Eu quero estar aberto, mas muitas das vezes eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque eu ainda estou ancorado no passado. É esse o grande pulo do gato, eu acredito, que nós podemos dar quando nós rompermos esse looping que ficamos muitas das vezes nesse diálogo interno com as nossas neuroses, porque é uma coisa que todo mundo tem, fica lá pensando em voz alta, e nesse diálogo interno com as nossas neuroses nós passamos décadas. Nós precisamos romper isso para nos libertar. André Luiz mesmo conta para a gente nos seus livros que existem vários espíritos que se encontram naquelas colônias provacionais, que eles ficam conversando sozinhos como se fossem loucos. Por quê? Porque ele está num diálogo interno com ele mesmo. Ele não rompe esse diálogo. Mas por que ele não rompe? Porque ele está preso no passado, ele está preso a sentimentos que ele mesmo acaba realimentando. Ele não quer romper isso. Como, por exemplo, a ideia de que morreu, acabou. Existem pessoas que sofrem muito por conta disso. Por conta de que acham que ela é abençoada. Nós fazemos tudo que a gente tenta para melhorar, não conseguimos. Ela muito menos conseguimos. É mérito dela. E com isso a gente fica, às vezes, nessa briga com o anjo da guarda, achando que o nosso anjo da guarda não trabalha tanto quanto o anjo da guarda dela trabalha em favor dela. Ah, mas e o esforço dela não conta? Ah, mas ela tem uma sorte que a gente não tem. Façamos por onde merecer.
Olha a mudança de consciência. Façamos por onde merecer. Ocorra uma intercessão a nosso favor. Porque muitas das vezes as coisas não se modificam porque nós também não rompemos todos os sentimentos que nos ancoram no passado. É exatamente quando a gente vai rompendo esses sentimentos de mágoa, de tristeza, de ressentimento, de ódio, com relação a alguém e com relação ao passado, a gente vai se libertando. É um processo individual, intransferível e pode ser favorecido se nós trabalharmos em favor do semelhante. Ah, mas por quê? Porque você muda o foco, você tira o foco daquela questão e passa a olhar para frente e deixa para trás o que ficou para trás. Deixar o passado para trás. E o futuro Deus proverá se nós no presente fizermos a nossa parte. Se a gente fizer a nossa parte com consciência plena, os acidentes do caminho acontecerão pela programação espiritual. Porque nós solicitamos. Porque Chico Xavier, no final da existência, com 92 anos, era carregado no colo, de um lado para o outro. Também do jeito que ele trabalhou, né? Divaldo, com 96, está lá inteirão. São escolhas que o Espírito faz e pede. O trabalho do Divaldo é de divulgação. Ele tem que estar ali falando para as pessoas. Chico trabalhou na psicografia, Chico trabalhou no atendimento fraterno. Foram, digamos, diretrizes de trabalho diferentes. Mas Chico pediu também, no final da vida, uma doença para que ele pudesse reparar faltas cometidas. Divaldo pediu trabalho, para que ele pudesse, ao final da vida, com uma idade avançada, como Jorge Andréia, que chegou aos 100 anos, inteiro, trabalhando e falando para todos nós. Vejam, isso é ressignificar. A importância da crença na vida futura, ela é acompanhada de uma ressignificação dos nossos sentimentos, mas também de uma fé raciocinada. Que Jesus, nosso amado Mestre, possa estar junto a todos os companheiros dessa casa de oração, a quem eu tenho que sempre agradecer pelo convite de me chamarem para conversar, trocar ideia com todos. Desejo aos amigos uma tarde e uma noite de quarta-feira de paz e de luz. Que assim seja. Então, agradecendo a Deus essa oportunidade e aproveitando para levarmos conosco nossa mente, nosso coração, essas palavras que ouvimos, para nos auxiliar na nossa caminhada, na nossa melhoria. Agradecemos a Deus Pai, a permissão de aqui podermos estar conosco. Que assim seja, graças a Deus.